doença vesicular suína e coccidiose suína, discentes Diego Dourado e Juliana Menezes. A doença vesicular suína, ela foi identificada pela primeira vez na Europa no ano de 1960. O vírus, conhecido como SDVS, tem afetado a indústria suína em várias ocasiões desde a sua descoberta. Medidas de controle e vigilância são adotadas para prevenir a propagação do SVD e suas consequências econômicas. Ele é a família viral, né? A família Piconaviridae, que também inclui o vírus da febre aftosa. É um vírus do RNA de cadeia simples, o que significa que seu material genético é composto por uma única fita de RNA. O genoma do SDV é composto por uma única molécula de RNA e codificado por proteínas necessárias para a replicação do vírus no organismo. O SVDV é patogênico para suínos, causando lesões nas mucosas e nos cascos dos animais. O vírus pode ser transmitido por contato direto entre suínos infectados, ingestão de alimentos ou água contaminada e, em alguns casos, através de vetores como os mosquitos, que picam os animais doentes e faz a transmissão. Características mais evidentes da SVD são as vesículas, que são bolhas cheias de líquido que podem formar uma mucosa na boca, nariz, cascos, tetos e outras partes do corpo dos suínos. Os suínos infectados frequentemente têm febre, o que pode levar a uma diminuição no apetite e causando fraqueza, apatia. A formação das vesículas nos cascos podem causar claudicação, que é levando os suínos a mancar, né, tendo dificuldade para se movimentar dentro do espaço. Aqui são algumas lesões. A primeira é a lesão no focinho, é um animal apático, sem força, e lesão na face. Devido à presença de vesículas na boca e nas mucosas, os suínos podem salivar excessivamente, né? E em fêmeas, as vesículas podem desenvolver nos tetos, o que pode afetar a alimentação dos leitões. As orelhas também podem ser afetadas por vesículas, que são as bolhas, conforme eu falei. Algumas imagens também, excesso de salivação, bolha na orelha, na parte posterior, e lesão no casco. O diagnóstico. O diagnóstico da doença vesicular de suínos envolve também os aspectos clínicos quanto laboratoriais. O diagnóstico clínico, a absorção de sintomas característicos, né, através da observação da doença, e histórico de casos na granja. Já o laboratorial, ele segue a questão das amostras, né? Pega uma parte, faz tipo uma raspagem na parte onde tem as bolhas, as lesões no caso, e tem a questão do teste em reação de cadeia, que é o PCR. O agente infeccioso. O agente infeccioso da doença vesicular dos suínos, também conhecida como uma doença vesicular do vírus SVDV, é um vírus da família, conforme eu falei, Piconaviridae, e ele é responsável pela essa transmissão. A transmissão entre suíno, em alguns casos, pode ser transportada pelo mosquito, e é importante monitorar o controle e a disseminação desse vírus, devido ao seu potencial e causar um grande impacto na indústria. Tratamento. Não existe um tratamento específico para a doença vesicular dos suínos, pois uma doença viral, portanto, o foco principal é a prevenção do controle, isolamento e boas práticas de biossegurança, o descarte ou suporte aos suínos doentes, né, que devem receber uma alimentação e um cuidado mais adequado, a eliminação dos animais doentes e notificar as autoridades veterinárias, porque a SDV é uma doença de notificação obrigatória. A vacinação em algumas regiões, algumas áreas contra a SDV pode ser usada como parte de estratégia de controle. Não que ela vai eliminar a doença 100%, mas vai evitar que a doença propaga nos animais que não sejam contaminados. Em relação à notificação nacional, em muitos países a SDV é uma doença notificação obrigatória. Isso significa que os proprietários de animais e os médicos veterinários e laboratórios diagnósticos são legalmente obrigados a relatar casos de suspeitas, né, conforme foram notificados.
A notificação nacional é essencial para permitir que as autoridades tomem medidas de controle, de segurança, para que essa doença não tenha uma alta propagação. Em relação à notificação internacional, é uma importância econômica, né, o potencial para afetar negativamente o comércio, e, portanto, é fundamental notificar a Organização Mundial de Saúde, OIE, Agência Internacional Responsável pela Saúde Animal. A notificação permite que outros países sejam informados sobre a ocorrência, né, da taxa dessa doença na região. Isso ajuda a evitar a disseminação e a disseminação da doença e permite que sejam tomadas medidas sanitárias apropriadas. O impacto no mercado nacional, devido a ser uma doença que causa lesões, ela pode causar mortalidade em suínos, resultando em perdas na produção da carne e de produtos relacionados. O custo de tratamento e controle. Os esforços para controlar a propagação da doença, incluindo a quarentena, a eliminação de animais contaminados e o cuidado com asseio, limpeza do local onde está sendo criado. Impacto no mercado internacional. Restrições e importações é o principal impacto causado com os países produtores de suíno. Então, quando tem essa notificação sobre a doença, automaticamente esses países que consomem o produto, eles já deixam de ter aquele país como prioridade para a compra. E, conforme eu falei, a medida de controle nacional, ela pode levar a medidas de controle como quarentena, áreas afetadas, implementação de protocolo de biossegurança, o que pode aumentar os custos e a complexidade das operações. As referências. Bom, eu vou falar sobre a doença cocidiose suína. Os cocídios são protozoários intracelulares do filo Apicomplexa, e este filo ele contém gêneros conhecidos como Eliméria, Neospora, Sarcocistes, Toxoplasma e Cistoisospora. A cocidiose por Cistoisospora é uma das causas mais importantes de diarreias em leitões lactentes. E a cocidiose suína é uma das protozooses que mais afeta os leitões na maternidade, causando os prejuízos, né, tanto econômico, tanto produtivo, né, significativos com a redução no ganho de peso dos animais afetados. Essa doença é uma morbidade alta e a mortalidade é baixa, né? Porém, facilmente ela se alastra no rebanho dos suínos. E ela é mais comum entre o 5º e o 14º dia de vida. A via de infecção. A infecção ela pode ocorrer nos primeiros dias após o nascimento através da ingestão de oócitos esporulados presentes no ambiente, né? Então, já vimos que essa doença ela pode ser causada por falta de manejo, né? Tanto do chão, tanto da glândula mamária, né? Da porca que está amamentando esses leitões, que são mais propícios, né? A essa doença por estar com uma baixa imunidade, né? Nos primeiros dias de vida. E são necessários 104 ócitos para infectar um animal. E esses animais, eles também liberam, né, esses ócitos por gramas de fezes. Essa é uma imagem mostrando, né, o leitão com diarreia. É uma diarreia mais amarelada e o odor é muito forte. O impacto do protozoário no organismo suíno. O Isospora suis se desenvolve no intestino delgado dos suínos e causa danos à mucosa e resulta em sintomas como diarreia, desidratação, perda de apetite e redução no ganho de peso. E além de ocorrer lesões e atrofia das vilosidades intestinais que compromete a absorção adequada dos nutrientes, que resulta, né, na redução do ganho de peso e afeta principalmente no desempenho do animal. Os sintomas. Nas matrizes, elas não apresentam sintomas, porque elas são apenas portadoras, né? Já nos leitões, a diarreia é o principal sintoma nos estágios iniciais. E nos estágios finais, as fezes variam em consistência e cor.
de amarelo a verde, acinzentado ou sangrento, dependendo da gravidade da doença e do grau que também já está esse vírus. A desidratação é frequente também, e os sintomas na creche engorda, o crescimento lento, as fezes pastosa e às vezes as fezes podem estar manchadas de sangue. O diagnóstico, o histórico diarreia entre 7 e 14º dia de idade que não responde a antibióticos, a detecção de ócitos nas fezes de animais doentes através de exame parasitológico, a visualização de formas evolutivas em esfregaços de mucosa e, por último, o exame histopatológico do intestino delgado, que também é uma via de diagnóstico, né, para presenciar lesões e presenças de formas evolutivas da doença. Causas e fatores que contribuem para essa doença: baias sujas, má higiene em gaiolas de parto, pisos ruins e úmidos, tempo quente e úmido, leitões alimentados no chão, moscas, fezes secas na gaiola através da porca em lactação e galpões com uso contínuo sem limpeza ou desinfecção, ou seja, o má manejo e a sanidade do local que interfere diretamente para essa doença se alastrar. O controle e prevenção. Para que o tratamento seja eficaz, deve ser administrado antes da invasão da parede intestinal, né? Por isso que tem que ser uma forma de prevenção, você tá fazendo o uso de medicamentos, né? E o manejo correto para que não ocorra doença, porque depois que ocorre não tem mais o que fazer. A eficácia de diferentes tratamentos também depende, né, da coccidiose, porque nós temos 3 tipos de coccidiose. E medicar a porca também como pré-mistura de amprolium, monensida sódica ou sulfadimidina. E administrá-lo quando as porcas entrarem nas gaiolas e durante toda a lactação. Como eu falei, ela não pega a doença, mas ela é uma via, né, de transmitir para os leitões. Injetar também em cada ninhada com sulfonamida de longa duração, aos 6 dias de idade. Medicar pequenas quantidades de leite em pó com um concidiácido como amprolium ou salinomicida e administrar pequenas quantidades diariamente a leitões a partir dos 3 dias de idade. 1 ou 2 doses de toltrazurin na dose de 6,25 mg por quilo é eficaz também no controle da doença. E nos animais adultos, a doença desaparece por si só. Essas são as referências.